Bom dia, meus irmãos. Essa semana caminharemos juntos, olhando para a palavra do Senhor, a fim de fazermos essas devocionais durante esses dias. Espero que Deus use esse momento, me use, nos use a fim de nos edificarmos aí na palavra do Senhor. Essa semana quero pensar um pouquinho a respeito desse tema, discípulo de Cristo, desde algumas características, orientações que Deus nos dá, que nosso Senhor Jesus nos dá, é o nosso mestre, a gente como discípulo, Hoje eu quero olhar com os irmãos o texto de Lucas 5, do 27 até o 32. Lucas 5, do 27 ao 32, que diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Antes da gente começar a compreender um pouco algumas características e orientações quanto ao discipulado, é bom entendermos um pouquinho sobre o que é discípulo, o que significa a palavra discípulo. Ela foi usada antigamente, no sentido de alguém que era um aprendiz, alguém que se vinculava a algum mestre para aprender os seus ensinamentos, receber orientações e assim vai. No Antigo Testamento, uma palavra que a gente pode traduzir como discípulo, o significado básico do termo hebraico ali é acostumar-se, familiarizar-se com algo, aprender. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, o significado básico das palavras ali que a gente tem para discípulo, uma é de uma total devoção a alguém, e a outra é de alguém que segue. Então, quando a gente olha esses significados básicos das palavras que geralmente a gente tem traduzido na nossa Bíblia como discípulo, a gente descobre que o discípulo é alguém que está intimamente relacionado na aprendizagem, e essa aprendizagem ela se dá por relacionamento. Quando nós olhamos o nosso texto aqui, a gente vê Jesus encontrando com esse cobrador de impostos, Levi, e dizendo então, siga-me. E é interessante a gente parar para pensar como Jesus tem esse tipo de lealdade, de compromisso com pessoas que, dentro daquela cultura, eram consideradas extremamente pecadoras. Um publicano, um cobrador de impostos, entre os judeus era visto como um traidor da nação. Ele era extremamente malquisto. E aí por isso que os fariseus eles se levantam com tanta indignação quando Jesus está participando de um banquete com um cobrador de impostos na casa de Levi. Mas Jesus teve uma ótima resposta, o porquê que ele se junta e se associou então com uma pessoa desse tipo. Ele no versículo 31 fala: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A primeira grande virtude, talvez, de um discípulo é a humildade, é o reconhecimento de necessidade que a gente tem. Por causa que o nosso relacionamento com Cristo, nosso vínculo de discípulo-mestre não está baseado em algum mérito. É como se fosse, Jesus olhasse para a gente e falasse: esse aqui é um cara extremamente capaz, vou pegar ele, pensar ele para que ele seja meu discípulo. Não é esse tipo de vínculo. O primeiro tipo de vínculo que a gente tem com Jesus é a partir, baseado no reconhecimento da necessidade de um Salvador. Então é um primeiro ato de humildade. Eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. Eu sou pecador. E aí, então me arrependo e me volto para o Senhor. Que Deus abençoe o seu dia hoje, diante de todos os desafios que você tem, que você reflita nesse vínculo que você tem com o seu Senhor, com o seu mestre. Eu sou discípulo porque eu preciso de um Salvador. Eu sou discípulo porque eu estava doente. Eu lidava ainda com a culpa do pecado sobre mim.
né? Mas ore, né? E conserve um espírito de gratidão no dia de hoje, né? Porque o médico dos médicos, né? O nosso Senhor, providenciou o remédio para esse mal da nossa alma, né? Em Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, né? E podemos nos relacionar com Ele, aprender dele e nos tornarmos como Ele. Deus te abençoe, meu irmão.